Nós neste vídeo vamos falar sobre a destruição de matéria nas plantas e para isso é importante perceber como é que os diferentes grupos de plantas evoluíram. As plantas começaram por evoluir a partir de algas verdes e nesta altura elas tinham à disposição toda a água que precisavam. No entanto, devido à colonização do meio terrestre pelas plantas, levou a que fosse possível captar mais energia. No entanto, trouxe outros problemas, que era o acesso à água. As plantas ditas mais primitivas, que são chamadas as plantas avasculares, ou seja, que são plantas que não têm sistemas de transporte, como é o caso dos musgos, elas apresentam próximo do seu substrato tecidos que não têm cloroplastos, mas que são capazes de promover a fixação e a absorção de água. Na sequência deste processo evolutivo, surgiram posteriormente os fetos, seguidos de plantas como o caso dos pinheiros, os cipestres e, mais recentemente, plantas com flor. Todas estas plantas podem atingir dimensões muito superiores e chegam a atingir algumas o porte de árvores, pois possuem, neste caso, tecidos especializados de suporte, com paredes solares reforçadas, bem como tecidos de transporte que colocam em comunicação os diferentes órgãos, a raiz, o caule e as folhas. Portanto, já temos a falar aqui de uma distinção entre plantas avasculares, ou seja, sem tecidos condutores, e plantas vasculares com tecidos condutores. Depois podemos ter plantas sem sementes, com sementes mas sem flor, e plantas com sementes e com flor. Inevitavelmente temos de falar dos diferentes fluidos que circulam, neste caso, nas plantas vasculares. Nós atribuímos o termo seiva, que é um fluido que vai circular dentro desses vasos, e nós temos a seiva xilémica ou fulémica. Também pode ser designada por seiva xilémica ou bruta, que é no fundo constituída apenas essencialmente por água com sais minerais dissolvidos, e é transportada no chamado xilema ou lenho. A seiva xilémica, ela circula num único sentido, que é o que está aqui representada nesta imagem com as setas a azul, e a água e os sais minerais que vão sendo absorvidos a partir da raiz vão ser transportados até às folhas. Já a seiva fulémica ou elaborada é uma seiva que constitui uma solução aquosa açucarada, tem cerca de 30% de sacarose e tem moléculas outras dissolvidas, outras moléculas orgânicas. E é transportada no floema ou líber. A seiva fulémica, neste caso, já pode ser translocada ou transportada em ambos os sentidos, isto de forma a garantir a distribuição dos compostos orgânicos produzidos nas folhas ou que estão a ser acumulados nas raízes. De referir que a fotossíntese é onde ocorre a tal síntese dos compostos orgânicos que vão ser depois transportados aqui através desta seiva fulémica. Por isso, a movimentação da seiva fulémica no interior da planta recebe o nome de translocação. Por isso, estes dois tipos de fluidos, ou estes dois tipos de seiva, eles são transportados de forma diferente na planta vascular. Consoante é uma raiz, consoante é um caule ou consoante é uma folha. O que nós estamos a observar nestas três imagens são cortes transversais destas três partes da planta. No caso da raiz, o xilema e o floema estão localizados de forma alternada. Quando passamos para o caule, o xilema e o floema estão localizados em posição colateral, ou seja, o xilema está orientado para o dentro. E na folha, o xilema e o floema estão localizados em posição também colateral, nos alinhamentos correspondentes às nervuras da folha. E neste caso, o xilema está orientado para a página superior da folha. Nós vamos começar por falar do xilema ou lenho. No caso dos elementos deste vaso, as células que estão especializadas na condução da seiva são células mortas e que têm paredes constituídas por chamada lignina, que é um polímero muito abundante. E podem ser de dois tipos. Nós temos os traquídeos, que estão presentes em todas as plantas vasculares, e depois então os próprios elementos do vaso ou vasos xilémicos, que estão presentes apenas em plantas com flor. As células aqui vão se alinhar topo a topo. O facto de não apresentarem conteúdo solar e das extremidades terem a parede parcial ou totalmente destruída é o que permite o fluxo de água.
Quando passamos para o floema ou líber, ele tem aqui, temos aqui dois tipos de células bastante importantes, que são as células dos tubos crivosos. São células longas e estreitas que se justapõem pelas paredes transversais, formando vasos. Estas paredes transversais têm um aspecto semelhante a um crivo, pois apresentam um grande número de poros e daí o nome placas crivosas e que permitem então a passagem da seiva flémica célula a célula. As células companhia estão ligadas às células do tubo crivoso e desempenham um papel fundamental no transporte dos açúcares e de outras moléculas de e para os tubos crivosos. Comecemos então por perceber como é que ocorre a absorção da água e dos sais minerais pela raiz. A raiz é um órgão especializado tanto na absorção da água como de sais minerais. E se nós observarmos um corte transversal da raiz, conseguimos identificar três zonas, da periferia para o centro. Então, mais externamente temos a epiderme, depois temos uma zona cortical, também pode ser designada por córtex, e depois temos o cilindro central. E o que nós estamos aqui a observar na imagem B é como é que ocorre o processo de absorção, não é? Portanto, nós temos a solução do solo que tem menor concentração de íons, e nós vamos ver aqui as proteínas transportadoras da membrana que vão permitir a absorção dos sais, mesmo contra o gradiente de concentração, tendo em conta que a água entra por osmose. Nas células da raiz, o meio é hipertónico, ou seja, há maior pressão osmótica, portanto, o que faz com que a água entre livremente por osmose. Por isso, no solo, a água e os sais minerais que se encontram em solução na forma de íons vão ser absorvidos a partir da zona mais externa da raiz, que é a epiderme. Para estas substâncias serem transportadas até aos outros órgãos da planta, vai ser necessário que primeiro consigam alcançar o xilema, que vai estar localizado no cilindro central, e também depois vai constituir a própria seiva xilémica. A absorção de água ocorre por osmose, o que implica que a raiz esteja sempre hipertónica em relação à solução do solo. A elevada concentração de sais minerais na raiz deve-se à entrada de alguns íons por difusão a favor do seu gradiente de concentração. No entanto, a maior parte vai acabar por entrar por transporte ativo, o que requer gasto de energia para a planta. Por isso, é necessário garantir aqui um gradiente osmótico desde a epiderme até ao cilindro central. Portanto, na absorção da raiz, nós falamos da água. A água entra por osmose, que decorre desta diferença de potencial hídrico ou de pressão osmótica entre o solo e a raiz. Os sais minerais, alguns entram por difusão simples, mas a maioria, difusão simples facilitada, que são transportes passivos, mas a maioria entra por transporte ativo. E podemos falar, ao nível da absorção, de três vias de absorção. Temos a via apoplástica, que é, digamos assim, a que vai mais pelas paredes. Temos uma via simplástica e uma via transmembranar. O transporte no xilema. Podemos começar por falar da hipótese da pressão radicular. Ela baseia-se nesta tal pressão osmótica que é criada ao nível da raiz e que vai funcionar como uma força impulsionadora. O transporte ativo de íons para o interior da raiz vai gerar um aumento da pressão osmótica ou, podemos ver por outro prisma, que é uma diminuição do potencial hídrico do xilema da raiz. Verifica-se uma contínua entrada de água para o cilindro central e o que vai gerar uma pressão que impulsiona a seiva bruta no sentido ascendente. Embora se pense que a pressão radicular ajuda na ascensão da seiva no xilema, na maioria das plantas este é um mecanismo, na verdade, secundário, porque estas pressões que são geradas são demasiado fracas para superar algo que é a própria força gravitacional da coluna d'água, ou seja, que ela vai ter tendência para descer e não para subir. E especialmente se estivermos a falar em plantas de grande porte. Além disso, muitas plantas não apresentam sequer pressão radicular, como é o caso das plantas coníferas, que é um grande grupo, do qual fazem parte os pinheiros, os cedros e as sequoias, que são as árvores mais altas do mundo. Por outro lado, na maior parte das plantas nem sequer verifica-se o fenómeno de exudação, e que é quando nós fazemos ali um corte transversal e verifica-se a libertação de água, nem de gutação, que é um fenómeno que nós observamos em algumas plantas, especialmente na parte, ou seja, logo ao amanhecer, onde vemos pequenas gotículas de água que estão colocadas nas plantas, nas folhas das plantas.
Por isso, o que é que vamos falar então do outro modelo, que é o modelo da adesão, coesão, tensão, onde necessitamos falar aqui das ligações que são estabelecidas entre moléculas de água. As moléculas de água são moléculas polares e elas estabelecem entre si ligações por pontos de hidrogênio, que são as ligações mais fortes, o que permite que elas se agreguem. E desta forma, no interior dos vasos vai-se formar uma coluna hídrica contínua e que se vai deslocar como um todo. Esta mesma propriedade também vai permitir que as moléculas se liguem com outras moléculas hidrofílicas, que é o que está na parede do cal, ou seja, que é a celulose, e vai permitir então este fenómeno de adesão. Por isso, segundo este modelo, ele baseia-se aqui na ideia de que ocorre transpiração, ou seja, o vapor de água vai se difundir a partir dos espaços úmidos da folha para fora, por causa da abertura dos estomas. A transpiração vai obrigar a saída de água das células do mesófilo, ou seja, da parte mais interna da folha ou seja, gera aqui uma transpiração foliar. E como as células do mesófilo vão ficar com elevada pressão osmótica devido a esta transpiração, a água do mesófilo foliar vai ser reposta por água do xilema, por osmose. A tensão criada vai fazer ascender toda a coluna hídrica do xilema por causa das forças então de coesão e adesão, portanto elas sobem como um todo. Ok, por isso, aquilo que nós estamos ali a falar, temos aqui duas imagens para mostrar isto, não é? Portanto, ou seja, ocorre a transpiração, ok? E esta transpiração vai levar à saída da água do mesófilo e, por consequentemente, do xilema. O que depois nós estamos a ver aqui é a subida da água, também, que é como se ela, ou seja, ela está a subir de forma coesa e todas juntinhas, não é? E coladinhas à parede. E depois, por outro lado, tem que haver aqui a absorção de mais água para ascender e voltar a repor a água que saiu por transpiração. Outra imagem aqui a representar o mesmo, portanto, a energia solar acaba por ser o motor da transpiração foliar. A transpiração vai originar forças de tensão no xilema que impulsiona a ascensão da coluna d'água, assim como a absorção da água na raiz. Portanto, ela baseia-se nestas diferenças de potencial hídrico, ou seja, menor potencial hídrico ao nível das folhas, maior potencial hídrico ao nível das raízes. E esta coesão entre as moléculas de água que vai resultar das ligações de pontos de hidrogênio, que vai assegurar que a seiva xilémica consiga ser transportada de uma forma contínua. Por isso, quanto mais rápida for a transpiração das folhas, mais rápida se torna a ascensão da água, o que também facilita a sua absorção na raiz. Mesmo quando não existem forças de tensão a atuar e a transpiração é nula, o que é mais frequente à noite, a coluna é mantida, o que contraria a força de gravidade, graças ao reduzido calibre dos vasos xilémicos e às forças de adesão das moléculas de água às suas paredes. Agora, vamos falar do transporte do fluema, ou seja, ele aqui apresenta apenas uma hipótese, que é a hipótese do fluxo de massa. E temos de falar um bocadinho sobre a diferença entre os locais de produção e os locais de consumo. Os locais de produção são nas folhas, onde se verifica a produção da sacarose, a partir de monossacarídeos pelo processo da fotossíntese. A sacarose vai depois ser transportada por transporte ativo para o interior das células de companhia. A partir destas células, este açúcar vai se difundir para os elementos do tubo crivoso, ocorrendo aqui um aumento da pressão osmótica no seu interior. Ou seja, o aumento da concentração de sacarose no interior das células crivosas vai levar à entrada da água do xilema mais próximo, conduzido ao aumento da pressão de turgescência nos tubos crivosos. Esta pressão vai forçar o fluxo em massa da seiva flémica que atravessa as placas crivosas para as zonas de consumo ou de reserva, onde a pressão é menor. Já nos locais de consumo, os solutos vão ser descarregados no interior dos tubos crivosos, através das células de companhia, e são transportados para os órgãos de consumo ou de armazenamento, neste processo onde pode ocorrer também gasto de energia. A saída de sacarose torna o interior das células crivosas hipotónico, o que provoca a saída da água por osmose em direção ao xilema, o que faz diminuir a pressão no xilema. Desta forma, mantém-se o gradiente de pressão de turgescência entre os locais de produção e os locais de consumo, que é necessário para que ocorra este tal fluxo de massa.
A sacarose, assim mobilizada, depois pode ser consumida, pode ser armazenada, geralmente na forma de amido. Então, vamos fazer aqui uma síntese entre os dois tipos de transporte de seiva. Por isso, o xilema é um tecido do qual fazem parte elementos de vaso e os traqueídeos. Estas células que se encontram mortas e reduzidas às suas paredes conduzem a seiva xilémica constituída por água e de sais minerais. O movimento da água pode ser explicado pela hipótese de adesão, coesão, tensão. Portanto, a transpiração através dos estomas faz gerar uma tensão no mesófilo. A tensão sobre a água do xilema provoca uma saída da água para o mesófilo. A coesão entre as moléculas de água e a sua adesão às paredes do xilema favorecem a subida da coluna de água no seu interior e o movimento ascendente da água diminui o seu potencial na raiz, o que favorece a sua absorção a partir do solo. O floema é também um tecido complexo, sobretudo constituído por células vivas, como as células de companhia e as células do tubo crivoso, que são responsáveis por conduzir a seiva floémica, da qual a sacarose é a substância orgânica que predomina. A translocação floémica pode ser explicada então pela hipótese do fluxo de massa, ou seja, a sacarose entra por transporte ativo para o floema, aumentando a pressão osmótica nas células crivosas, ou seja, o transporte ativo é aqui, não aqui. Aqui é por difusão facilitada. Aqui é o transporte ativo. A água vem do xilema, entra nas células crivosas, aumentando a pressão de turgescência, que vai provocar a descida ou a saída da seiva floémica a partir das placas crivosas. Esta diferença de pressão entre diferentes locais do floema provoca um movimento de fluxo de massa, porque ela quando chega aqui em baixo, quando ela chega aqui em baixo, ok? Ela aqui está em maior quantidade do que nas células que vai servir para armazenar. Portanto, ou seja, significa que esta entrada depois vai provocar uma redução na pressão de turgescência, o que vai levar à saída de água por osmose para o xilema. Por isso, em suma, o transporte das plantas pode ser efetuado por xilema ou floema. A seiva bruta transporta água e minerais, a seiva elaborada transporta água, sacarose, entre outros. O sentido de fluxo no xilema é ascendente, o floema é bidirecional. E os mecanismos que explicam cada um destes transportes, no caso do xilema temos a pressão radicular e a tensão, coesão, adesão, e no caso do floema só temos o fluxo de pressão, ou seja, temos a hipótese do fluxo de massa. Ok, ficamos por aqui neste vídeo sobre a distribuição da matéria das plantas. Espero que tenha sido útil e vemo-nos no próximo vídeo.